Senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam bem-vindos ao Quintal Geek. Eu sou o Felipe e hoje eu estou aqui para trazer uma análise do primeiro e segundo episódio de Cavaleiro da Lua, a nova série do Disney Plus. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Antes da gente falar do Batman da Marvel, eu quero pedir pra você já se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar o que você tá achando do Cavaleiro da Lua, a nova série do Disney Plus. Vamos lá, sem enrolar. O primeiro episódio, que estreou no dia 30 de março, traz a história de Steven Grant, um assistente da loja do Museu Egípcio de Londres, que tem sérios distúrbios do sono. O episódio já traz um panorama de como é a vida desse cara. Claro, a primeira cena do episódio, ela vai abrir com o vilão Arthur Harrow, que é um cultista e aparentemente está fazendo um ritual de autopenitência. É uma cena muito legal e depois corta para o Steve Grant, que ele acorda, ele tem problemas, ele vai para o seu trabalho medíocre, ele não é respeitado, as pessoas sequer lembram o nome dele. E ele tem essa vida e sérios problemas por causa do seu distúrbio do sono. E o episódio vai trazendo isso pra gente. Como o distúrbio do sono faz com que ele não distingua o que é real do que é sonho. Após a gente ver como é o personagem e ver como o Oscar Isaac consegue entregar esse personagem incrível, uma pessoa desajustada, desalocada, que não tem nenhum skill social, que passa apertado porque não se enquadra na sociedade em que vive, nós vamos ver que o Steven está tendo sonhos, e em um desses sonhos ele acorda sendo perseguido por mercenários numa vila da Europa. Ele tem no bolso dele um escaravelho dourado, feito de ouro, e as pessoas querem esse artefato. Ele corre, e aí nós temos o primeiro encontro, que é do Steve com o Arthur Harrow. Ele reconhece o Steve, chama ele de mercenário, e as pessoas costumam chamar ele de Mark. Ele tem visões ou sonhos, né? Ele escuta vozes na cabeça dele pedindo para entregar o controle do corpo para o Mark, ou chamando ele de idiota, e você escuta essa voz, uma voz imponente, e você começa a ver uma criatura que tem o crânio de uma ave, aparentemente um corvo, na sua cabeça, flutuando. É uma criatura gigante que usa faixas brancas e um cetro. Nós sabemos pela mitologia que aquele é Khonshu, o deus egípcio da lua. E ele pede para o Steven passar o controle do corpo para o Mark, antes do encontro com o Arthur. E depois nós vemos lá na vila o Arthur realizando um ritual com algumas pessoas. Você percebe que o Arthur, que é interpretado pelo Ethan Hawke, ele é um cultista, ele é um líder de uma seita e muitas pessoas seguem ele. Tem a marca, né, de uma balança, a balança de Osíris, tatuada em seu braço, e seguem ele. E ele faz um ritual para verificar se aquela pessoa em questão ela é boa ou ruim, se ela tem pecado, se ela praticou maldade. Então a balança que é tatuada no braço dele se move conforme a pessoa. Se a balança fica equilibrada, a pessoa ela é uma pessoa de bom coração. Se a balança ela pende para algum lado, a pessoa cometeu algum pecado nessa vida ou irá cometer, como é explicado pelo próprio Arthur. Então ele mata uma senhora em praça pública, cara. É uma cena bem chocante, ela seca assim, e é bem legal. E aí ele reconhece o Steve, mas na verdade ele chama ele de mercenário. Então ele chama ele de Mark e ele pede o escaravelho, que ele está com o escaravelho. O Steve tenta entregar como uma pessoa normal, ele só quer se livrar daquilo, e aí a mão dele não obedece, o corpo não obedece. E nós vamos vendo lampejos, nós não vemos a ação em si, mas nós vemos lampejos. Isso é muito legal da série. A gente só tem o ponto de vista do Steven Grant. E quando ele lampeja, de repente ele está coberto de sangue e os capangas que estavam cercando ele estão todos feridos ou caídos, né? Então ele foge. A gente vê um pouco de uma perseguição num carrinho de donuts, de aparentemente cookies ou alguma coisa, um doce, e as pessoas vão atrás dele e tal. E de repente você vai vendo flashes. De repente ele tá de frente com o caminhão, de repente ele tá de ré com o caminhão, de repente tem um cara dentro, já não tem mais, ele tá com uma arma na mão, ele já não tá mais armado, de repente ele cai no desfiladeiro e acorda na sua cama. E
caramba, o que foi aquilo? Foi um sonho? Foi real? E aí nós vemos que ele tem um encontro. A gente vê logo no início do episódio que ele flerta com uma garota e ele tem um encontro. Mas, quando ele vai pra esse encontro, ele se dá conta. Ele liga pra garota e percebe que se passaram 2 dias depois. Ele marcou pra sexta, já era domingo. Então ele perdeu 2 dias da vida dele, perdeu. Por estar sonhando ser um mercenário numa vila da Europa. Depois que o Steve volta desse encontro, frustrado, ele vai pro seu apartamento e lá ele percebe marcas de arranhado no chão, como se alguém empurrasse uma mesa ali. Então ele vai verificar por que a pessoa empurrou. Ele coloca a mesa, ele sobe, ele vê uma tábua solta e lá ele encontra um celular e uma chave. Nesse celular tem várias ligações de uma pessoa chamada Layla e tem uma ligação de uma pessoa chamada Duchamp. Esse Duchamp é um easter egg dos quadrinhos. É um personagem que ajuda ele bastante. É um piloto, é uma pessoa que é um aliado do Mark Spector e do Cavaleiro da Lua. E a Layla, ela liga, né? O Steve liga pra essa Layla, ele retorna as chamadas e ela atende e ela chama ele de Mark. Meu, naquela hora a cabeça dele explode. Ele tenta sair do apartamento dele e aí ele é perseguido pelo Khonshu no corredor. É uma cena bem bizarra, né? O Khonshu caminhando assim em direção a ele, de repente é uma velhinha, ele fica bem atordoado. E aí depois nós temos uma cena entre o Steve e o Arthur no museu. O Arthur acha o Steve porque naquela cena da vila, o Steve acaba dando o nome dele, falando que ele é o Steve Grant que trabalha no museu. E aí nós vamos ver que o Arthur vai atrás. E tem várias pessoas que trabalham no museu que são dessa mesma seita do Arthur. Então a gente vai ver que tipo, essa seita está enraizada em alguns âmbitos da sociedade já. Então o Mark e o Harold conversam, eles até falam sobre avatares, né, ser o avatar. O Harold se revela o avatar da Emmett, a deusa do julgamento, da punição, do juízo, né, que julga os corações na mitologia egípcia. Ela pesa entre uma pena de avestruz e o coração da pessoa. Se o coração for mais pesado que a pena, a pessoa é devorada, né? Tanto que ela é a Senhora Crocodilo, como o Steve mesmo fala. E depois que eles têm essa conversa, o Arthur tenta fazer o teste da balança com o Steve. Só que ele não consegue, porque existe caos no Steve. Ele mesmo diz isso, né? Que existe caos. A balança não se equilibra, ela fica pra cima e pra baixo loucamente. E aí ele fala, você tem que me entregar o escaravelho. E ele vai embora. E o Steve tá de plantão naquela noite. Ele tá contando estoque, se eu não me engano. Como ele trabalha na loja do museu, ele tá lá no estoque, alguma coisa assim. De repente ele escuta uivos e ganidos de cachorro, alguma coisa assim, um som meio de cachorro, né? E ele vai investigar, começa a ver uma sombra grande. Você vê os reflexos dele, que o reflexo não acompanha ele para representar a outra personalidade dele. Ele se depara com um chacal, né? Uma criatura mitológica egípcia, né? Parecida com Anubis. E ele começa a correr atrás do Steve. E no alto-falante do museu, o Arthur fala com o Steve. Fala para ele entregar o escaravelho, senão ele vai ter uma morte muito dolorosa, terrível. E o Steve foge dentro do museu. E ele se tranca no banheiro do museu. E lá a gente tem pela primeira vez a interação do Steve com o Mark. O Mark é o reflexo do Steve no espelho e eles conversam. Ele fala, Steve, me entrega o controle do corpo que eu vou salvar a gente. Ele, o que é isso? Não tá acontecendo, isso não é real. O Mark fala, isso é real. Tá acontecendo, me entrega o controle do corpo e eu vou salvar a gente. E aí o Steve, tipo, numa situação, a sinuca de bico ali, ele não tem o que fazer. E ele entrega o controle do corpo. Então, na primeira vez, nós vemos o uniforme do Cavaleiro da Lua se manifestando, as faixas se enrolando, o olho acendendo num brilho branco, lunar. E aí ele, beleza, ele se manifesta, o Chacal estoura a porta, e aí corta a cena, e a gente só vê o Cavaleiro da Lua espancando o Chacal no chão. Isso é muito legal. E aí ele se vira, olha pra câmera, e o primeiro episódio se encerra. Gente, é muito maneiro o primeiro episódio. Ele apresenta a vida cotidiana do Steve, ele apresenta os devaneios que ele tem, e ele vai introduzindo um pouquinho dessa trama do Mark, da seita de Emmett, do Arthur, e aí a gente vai ver, conhecer um pouco mais. Mas o episódio acaba nesse clímax, que é a primeira aparição do Cavaleiro da Lua. E então hoje, no dia 6 de abril, estreou hoje, e eu já assisti o segundo episódio, e eu vou trazer, tá, com spoilers aqui,
um resumo decitando um pouco do que eu achei. Mas antes disso, tá? Antes de mais nada, tenho que reforçar pra você, gente, se você tá gostando dessa análise, se você gosta do Cavaleiro da Lua, se você quer mais conteúdo sobre as séries da Marvel, Disney Plus e os streamings do que tá rolando, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com amigos. Gente, tem muita gente que assiste o canal e não é inscrito, então eu preciso da sua inscrição, preciso do seu compartilhamento para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas com o conteúdo, tá bom? E outra coisa, siga lá no canal da Trovo que todo dia tem live, eu tô sempre online à tarde e à noite no canal da Trovo fazendo lives, tá bom? Vamos lá, vamos voltar para a análise do Cavaleiro da Lua, episódio 2. Gente, o episódio 2 já começa com as consequências do que aconteceu no museu. Nós vemos que a câmera de segurança do museu, ela não conseguiu captar o Chacal, ela só viu o Steven correndo. Então ele foi responsabilizado pela destruição e pelos danos do museu. A diretoria do museu não prestou queixa contra o Steve, mas demitiu ele. E gente, ele vai conversar com um amigo dele, que é uma estátua humana. Então o cara não responde. Ele fala, o que eu deveria fazer, não sei o que tem. Ele lembra da chave. E ele vai investigar o que tá acontecendo. De onde que é essa chave. E ele chega lá, e ele se apresenta como Steve Grant. Aí ele fala, você pode me conhecer como Mark. Aí ele fala, não cara, eu sei, conheço você, é o Armazém 43, eu nunca esqueço um rosto, o segurança fala. E eles vão até o 43, e aí o Steven se depara, o quarto do Mark. É tipo uma cama, as coisas dele, roupa, dinheiro, um passaporte, uma arma e o escaravelho. E aí o Steven abre o escaravelho e ele percebe que o escaravelho aponta pra algum lugar, que não é o norte, é uma bússola. O que é o escaravelho? Ele é uma bússola para algum lugar. O Harrow já tinha falado no primeiro episódio que ele pertencia a Emmett, a deusa Emmett, mas ele não explicou o que era aquilo. Então o Steven descobre que aquilo é uma bússola. Então o Mark fala com ele. O Mark fala, ó, você não quer se meter nisso, você vai deitar naquela cama, você vai esquecer e vai deixar que eu assuma o controle, e quando isso tudo acabar, beleza, acabou, você não vai mais me ver. Mas o Steven, ele não aceita, ele fala, isso não é real, eu tô entrando em pânico e tal. E o Mark começa a explicar, ó, eu sou o avatar do Deus Khonshu, eu sou a vingança dos injustos. E ele começa a explicar pro Steven, e o Steven não consegue processar aquilo. É muito louco isso. Porque, tipo, é o mesmo cara, são duas personalidades totalmente diferentes. O Mark, ele é mais focado, objetivo, a expressão, o olhar. O Steven, ele tá sempre em pânico, inquieto, ele tá sempre perdido. Você vê o olhar dele assim, ó. O sotaque do Steven é muito forçado. O Mark, ele é americano e o Steven é britânico. Então, cara, é muito louco ver essa dualidade. E a atuação do Oscar Isaac entrega essa dualidade. No segundo episódio ficou evidente isso. Não fica forçado, não fica galhofa, tá? Tipo, é sutil a mudança, mas ela existe. Quer dizer, não é sutil a mudança, mas ela é evidente sem forçar, sem correr pro estereótipo. Então o Steven, ele pega as coisas e fala, eu vou pra polícia com esse monte de coisa ilegal, e sai correndo do armazém. E quem vem atrás dele? O Khonshu. Uma cena que parece um filme de terror, ele vem apagando as luzes e aparecendo assim, e ele vai correndo, e é bem engraçado a cara do Steven correndo do Khonshu. E ele sai do armazém. E assim, é muito legal ver isso, né? Ele sai e tropeça já, porque ele é um cara totalmente desajeitado. E ele cai, e quem tá lá? A Layla. Ela, tipo, fala, ó, eu te achei. Aí, ele, como você me achou dela? Ah, eu rastrei seu celular, você ligou pra mim, eu achei que era pra rastrear o celular. Então, eles continuam, né? Ela leva ele, pede pra ela levar ele pro apartamento dele. E eles começam a conversar e tal. E a Layla veio com os papéis do divórcio. Ela tipo, ó, Mark, você quer o divórcio? Vou divorciar de você e tal. E aí o Mark, tipo, no reflexo, assim, não, Steven, não conta nada pra ela, beleza, deixa ela em paz, deixa ela fora disso. E o Steven começa a falar, eu sou o Steven Grant. E aí ela começa a perceber no apartamento dele, tipo, livros em francês, uma autora que ela gosta, hieróglifos, e ela manja de hieróglifos. E você percebe que muito da personalidade do Steve é parecido com a Layla. Mais até mesmo do que o próprio Mark, que supostamente é o marido da Layla. Ela fala, nós somos casados e tal. Ele, você é minha esposa? Porque o Steve é um cara solitário, ele não tinha ninguém. E aparentemente o Mark, ele quer cortar todas as relações que ele tem.
Então, nós vemos que o Steven, ele vai contar, e aí o Mark fala, ó, se você contar pra ela, as pessoas que estão atrás de você vão querer matar ela, ela vai estar em perigo. Aí ele fala, não, não é nada. Mas ele não tem tempo de pensar. Ela pega o escaravelho na bolsa, que ele foi mexer, ele foi futricar lá, ela pega, fala, olha, o que é isso, escaravelho e tal, então é por causa disso, beleza? Ela entende o que tá acontecendo. E, gente, é muito rápido o ritmo desse episódio, as coisas vão acontecendo encaixadinhas, assim. Não tem uma barriga, tipo, só o começo, que ele é meio lento até engrenar, até a parte do armazém. Mas, de repente, já batem na porta, é a polícia querendo falar com o Steven. A Layla, ela se esconde com o escaravelho. O que é legal, porque realmente ela pegou o escaravelho e saiu. A polícia chegou, o Steven começa a se enrolar todo. E aí eles encontram as coisas do Mark, encontram o dinheiro, a arma, o passaporte. E o Steven se enrola todo. A polícia levanta a ficha do Mark, vê que ele é um assassino, um mercenário, e levam. Mas aparentemente é que eles não eram policiais, cara. Aquilo era a galera do Harrow. E eles levam ele para uma comunidade. Você vê, tem crianças, você vê, tem pessoas de vários lugares, várias línguas. Eles falam várias línguas, são incentivados a falar várias línguas. E o Harrow fala, mais uma vez, que ele está tentando construir o paraíso na Terra. Só que para isso ele precisa praticar o julgamento de Emmett. E é legal que daí você vê que o Harrow fala que ele foi o primeiro avatar de Khonshu. Enquanto isso, o Khonshu tá louco, tentando fazer o Steven entregar o controle pro Mark e matar o Harrow. É muito legal ver isso, tipo, o Steven sendo perturbado. E aí a gente vê essa dualidade, esse paralelo. E de repente eles estão numa discussão, eles estão comendo, né, um jantar, tá? Os dois começam uma discussão filosófica. Poxa, o Khonshu é o punho da vingança, da justiça. Mas ele só vinga e só faz a justiça quando algo já aconteceu, quando o sofrimento já aconteceu. Já a Emmett, ela previne, ela julga o presente, o passado e o futuro. Mas aí o Steven fala, mas e aí? Uma criança que vai cometer um crime daqui 30 anos, ela vai julgar essa criança e vai matar ela agora, sendo que ela vai cometer o crime daqui 30 anos. Ele falou assim, um pensamento ruim é considerado um crime, porque eu penso em matar o meu chefe todos os dias, mas mesmo assim, eu não faço isso. Então, eles têm essa discussão, o Harrow ele se irrita, ele percebe que o Steven não vai cooperar, não vai entregar o escaravelho, e ele, né, fala, ó, isso aqui é o... Ele pega o cajado dele, isso aqui é o poder de Emmett, não me obrigue a usar. E as pessoas se afastam, vocês veem o temor, vocês veem o respeito daquelas pessoas pelo Arthur Harrow. E aí, do nada, quando o Steven tá falando, eu não tenho o escaravelho, ele não tá comigo, a Layla aparece, entrega o escaravelho pro Steven e fala, veste o traje, eu já vi você usar e vamos sair daqui. Só que ele não quer entregar o controle pro Mark, porque ele acha que o Mark é um assassino, eles não se entendem, o Mark e o Steven, eles não se entendem, eles não entendem o motivo um do outro pra ser como eles são. Então, o Mark fica pedindo o controle, mas o Steven não entrega, a Layla mostra que ela é uma pessoa da ação, ela vai enfiar pancada em alguns capangas, enquanto isso o Harrow bate o cajado no chão, abre-se um buraco e ele invoca outro chacal. E aí vem a perseguição, a Layla e o Steven são encurralados. A Layla percebe que o Steven não vai colocar o traje, não vai entregar o controle pro Mark. Ela fala, vamos arrumar outra forma. Só que não dá tempo, o chacal estoura a porta, eles caem, o Steven e o chacal caem do prédio. O Steven vai batendo e ele pensa, traje, traje, traje. E cara, acontece a parada mais legal do episódio. Segundo episódio, quando ele cai, ele já tá vestido como o Sr. Lua. Meu, Sr. Lua, um cara numa finesse, num traje. O Mark olha no reflexo e fala, Steven, é o traje cerimonial de Khonshu, não um traje a rigor. Ele, eu pensei em algo elegante, um traje, né? E ele, o cara, tá de máscara, com um traje, tipo um terno, uma gravata, um colete, tá assim, na estica. Mas ele pega e começa a lutar com o chacal. O próprio Steven Grant, vestido com aquele traje que ele conjurou. E você vê que ele amassa o para-choque de um carro, que ele dá um soco no chacal que causa dano. Só que o chacal, só ele vê. A Layla tenta lutar, joga uns cacos de vidro para poder enxergar o chacal, mas os dois estão apanhando ali. E aí o que acontece? O Steven percebe que as pessoas ao redor ali vão acabar se machucando. Ele fala, então tá, eu vou entregar o controle pro Mark. Ele entrega. E aí o Mark se transforma no Cavaleiro da Lua e começa a correr, atraindo a atenção do chacal. Eles correm pelos telhados, é uma cena bem legal de
de ação, e de repente o Mark ataca o Chacal com o bumerangue e empala ele num monumento. Ele cai, segura o bumerangue. É uma cena bem rápida, as cenas de ação desse primeiro e segundo episódio são bem rápidas, mas elas trazem uma sensação do poder que é o Cavaleiro da Lua. Como é poderoso quando ele se transforma. E aí, o Mark se destransforma, o Khonshu vem falar com ele, fala que se ele não cumprir a tarefa, que ele era só um cadáver quando eles fizeram o contrato, né? Que ele tem que cumprir a tarefa, que não era pra deixar o Harrow pegar o escaravelho, e que se ele não cumprir, o próximo avatar de Khonshu vai ser a Layla. Então o Mark ele tá meio que sendo chantageado também. Além de ter sido salvo pelo Khonshu, porque aparentemente ele tava morto, tava morrendo, tava morto, ele também tá sendo chantageado, ou seja, ele tem que fazer isso, senão a Layla vai entrar no lugar dele, e ele não quer colocá-la em risco. A gente já viu que ele tenta afastar ela pra proteger ela. E aí a gente vê o Steven no reflexo. O Mark não entrega o controle pro Steven. E o Khonshu fala, agora a gente tem que ir pra tumba de Ammit. E onde é a tumba de Ammit? Corta a cena, a gente vê o Mark quebrando alguns espelhos, com alguns espelhos quebrados num quarto de hotel, ele bebendo uma garrafa de whisky. A gente olha, tem um espelho que tá o Steven, claramente é o Steven pela expressão corporal. O Mark olha e não fala nada, ele bebe um gole, ele levanta, abre a janela do hotel e eles estão no Egito. Então, gente, agora vai se aprofundar mais ainda na mitologia do personagem. Eu achei sensacional esses dois episódios, tanto pela atuação, eu só achei que as cenas de ação são bem breves, tá? Acho que faltou um pouquinho ainda, mas é claro, vai ter mais, então a gente tem que esperar um pouquinho. Eles estão construindo essa história ainda, e eu tô bem empolgado pra assistir Cavaleiro da Lua, e toda quarta-feira aqui no Quintal Geek vai ter a análise. Gente, eu agradeço pra todo mundo que ficou até aqui, que gostou, que tá assistindo o Cavaleiro da Lua e que tá curtindo o canal. Eu agradeço vocês que estão até aqui, que curtiram o vídeo, que compartilharam, já são inscritos, que não são inscritos e estão se inscrevendo. Então é isso, gente. Um grande abraço. Eu estou indo, até mais